Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Ser breve. E se eu tiver que dar uma... Me perdoe, a garganta não está legal, mas acredito eu que vai dar certo, Deus vai fazer algo maravilhoso. Eu quero que você antes pergunte para a pessoa do outro lado e fala assim, pergunta para ele o que você tem de valor. Responde para ele, o que você tem de valor? Ter algo de valor. E às vezes esse algo de valor é algo inestimável. Mas para outros, o que é de valor tem preço. E eu quero falar nessa noite sobre um tema, um livro chamado lá em Mateus, capítulo 13, verso 44 até o 51. Mateus, capítulo 13, verso 44 até o 51. Fecharam? O texto diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se, apanha para o cesto os bons e os ruins, porém lança fora. Senhor, te adoramos e glorificamos o teu nome nesta noite. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha ministrar, Senhor, essa palavra em nossos corações, em nossas vidas. Fica à vontade, Senhor, pois o Senhor nos conhece, quem somos, como agimos e como pensamos. Que nesta noite essa palavra venha de encontro às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recitar. Tem do meu lado aqui o parceirão de sempre, Rony, né? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar de alguma coisa que tem muito valor. Jesus ensina muito por parábolas, né? E se nós olharmos o que significa parábola, às vezes são histórias contadas, às vezes verídicas, às vezes rotineiras do cotidiano da época, para tentar ilustrar ou ensinar algo para as pessoas, ou tirar lições para a vida de pessoas. E Jesus era mestre para falar de parábolas. E ele cita uma parábola que se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico, ele fala que um homem, ele acha um tesouro no campo. E a pergunta que nos faz: por que alguém leva a esconder o tesouro
valor. Parece que Jesus usa os costumes da época, porque provavelmente estava na Palestina, e todas as vezes que os invasores vinham para atacar o povo, se eles escondessem as coisas de valor dentro da sua própria tenda, os inimigos entrariam e roubariam o que era de valor. Então eles tinham o costume de pegar os seus tesouros, os seus talentos, os seus ciclos de prata, ciclos de ouro, os seus denários, e sair para um local mais distante e enterrar o seu tesouro. Para que quando o caos passasse, os invasores fossem embora, eles pudessem ir no local e retirar o seu tesouro que estava guardado, ou muito mais seguro naquele lugar do que dentro da sua própria tenda, temendo que os teus adversários roubassem o seu tesouro. E o texto que Jesus usa nessa, talvez um costume para preservar aquilo que era seu, fala que um homem, ele chega naquele campo que havia sido escondido um tesouro, e ele acha esse tesouro. Ele encontra aquilo que era de valor. E eu quero falar a respeito que algo de valor, às vezes pode ser de acordo com as circunstâncias. Eu quero explicar. Por exemplo, quem tem uma carteira cheia de dinheiro aqui? Quem está com dinheiro no banco? Isso é de valor? Rony. Rony, você trocaria o seu dinheiro que você tem no banco por esse copo de água? Não. Por quê? Um copo de água para nós, no nosso cotidiano, é importante, o corpo mas não é essencial, porque nós temos em abundância. Você vai ali na torneira, pega, enche o copo, bebe. Então, o dinheiro dele é mais importante do que esse copo de água. Ele não troca o dinheiro dele pelo copo de água. Mas se ele estivesse no deserto há 2 dias, sem água, a pergunta eu faço a mesma coisa. Olha, você trocaria o seu dinheiro pelo copo de água? Aquilo que é de importante para você deixou de ser importante por causa das circunstâncias da vida. Mas será que existe algo na nossa vida que, independente das coisas que nós vivemos, ele se torna extremamente importante e que nós nunca deveríamos trocar por nada nessa vida? E quando Jesus ele começa a falar a respeito de um tesouro escondido, ele fala que esse tesouro é semelhante ao reino dos céus. O tesouro que eu estou falando, Jesus mostrando para os seus discípulos, é semelhante àquilo. E quando aquele homem encontra aquele tesouro, e por acaso ele encontra aquele tesouro, sabe o que ele faz? Ele pega o tesouro e caça um outro lugar para ele enterrar, porque naquele lugar o dono um dia viria buscar. Só que ele, quando acha aquele tesouro tão importante para ele enterra e ele volta para sua casa. Ele vende tudo que tem, ele vende todas as propriedades, ele vende todos os seus bens com a intenção de comprar aquele campo, porque ele não abriria mão daquele tesouro por nada da sua vida. Nada mais é importante
importante do que o tesouro que ele encontrou. E o tesouro que Jesus menciona aqui nesse texto se chama céu. Quantas pessoas hoje se trocam esse tesouro por tantas outras coisas? Trocam o tesouro por momentos, trocam o tesouro por circunstâncias, por prazeres. Mas aquele homem não, eu achei por acaso, mas agora eu não abro mão, nada mais na minha vida é importante do que o tesouro que eu achei chamado céu. Ele compra aquele terreno, agora aquele terreno junto com o tesouro é meu. Ele acha por acaso, mas encontra algo de valor. É diferente do segundo momento que Jesus fala: o reino dos céus é semelhante ao comerciante, que ele sai em busca de uma pedra, de pérola preciosa, de valor, de alto valor. Aquele homem no passado lá atrás, ele acha por acaso, mas esse outro homem, ele sabe o que ele está procurando. Ele tem os olhos clínicos, ele tem os olhos prontos para identificar aquilo que realmente era de valor. Ele poderia olhar uma pérola e falar: essa pérola não tem muito valor. Ele olha uma outra pérola: não, essa também não é a pérola que eu procuro. Mas no momento que ele bate os olhos naquilo que ele está procurando, ele fala: é essa pérola que eu procuro, é esse valor que eu quero ter na minha vida. Eu andei em todos os lugares, em muitos lugares, procurando isso, mas em um momento exato eu encontro aquilo que eu procuro. Sabe o que ele faz? Ele vai lá, vende tudo que tem. Agora eu quero comprar aquela pérola. Sabe, e uma coisa que me veio à memória é que para ele comprar uma pérola de valor para ele, alguém teve que vender aquela pérola que não tinha tanto valor para ele. Para um era essencial aquela pérola, mas para o outro aquela pérola tinha valor. E essa pérola está tipificando o reino dos céus, sabe? E as pessoas estão querendo negociar, estão vendendo aquilo que é de precioso que você tem. Enquanto outros estão querendo granjear: eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou dar tudo que eu possuo para receber essa pérola que está tipificando o reino dos céus. Nos faz lembrar de Saul, de Esaú. Esaú vende a sua primogenitura pelos momentos de dificuldade que ele estava com fome. Ele vende a primogenitura pelo prato de lentilhas. Algo pequeno, tão pequeno em vista de algo tão grande que ele possuía, uma herança. E quantas vezes estamos abrindo mão, estamos abrindo condições: eu não quero isso que é precioso na minha vida, isso tem preço para mim. Mas para o outro não, eu vou vender tudo que tenho, eu preciso possuir, porque ela é de extremo valor para mim. Qual é o valor do céu para você? Qual é o valor do reino dos céus, a eternidade junto com Jesus? Será
Será que nessa noite você já encontrou o Senhor Jesus na sua vida? Seja por um acaso, mas está guardando Ele, dá tudo da sua vida em prol do reino dos céus. Será que você tem um olho clínico e está procurando aquilo que é a verdade? Ou será que você é aquela pessoa que está abrindo mão da sua pérola de valor? E eu decidi na minha vida falar: Senhor, nada é mais importante do que o Senhor na minha vida. Nada é mais importante do que o Senhor na minha história. Pai, mãe, esposa, filhos, nada é mais importante do que o reino dos céus. Tem um versículo na palavra do Senhor que fala: quem ama pai, mãe, filhos mais do que a mim, não é digno de entrar no reino dos céus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide nada com ninguém. A palavra do Senhor fala: buscai o Senhor em primeiro lugar. Ele não divide nada. E quantas pessoas estão vendendo o que é de valor para você? O céu é inegociável para mim e para você. E para você o céu tem valor, o céu tem preço. Jesus, quando foi tentado por Satanás lá no deserto, tentou Jesus de todas as maneiras. Você está vendo, todos esses reinos será teu se você se dobrar diante de mim. Jesus não negocia. Jesus não abre mão daquilo que tinha. Mas sabe de uma coisa? Existe um terceiro ponto. O primeiro e o segundo ponto foram as pessoas que encontraram algo de valor. Mas o terceiro ponto, que fala: o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada e pega todo tipo de peixe, e depois de ser lançada na praia, vai separar os bons e os maus. Os dois primeiros somos nós que vamos de encontro àquilo que é precioso, mas no terceiro, aquilo que é precioso está vindo de encontro das nossas vidas. Aquilo que é precioso está chegando. Aquilo que é de valor está se chegando mais próximo todos os dias. E esse se chama Jesus Cristo. Ele se chama Jesus. Aquele que morreu na cruz do Calvário, que prometeu que um dia voltaria para buscar a sua igreja. Jesus Cristo. É Ele que está vindo como uma rede para levar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Senhor. E haverá separação naquele momento. Os bons, aqueles que não negociaram, aqueles que vivem para o Senhor, e os maus, aqueles que trocam aquilo que é de valor. Jesus está voltando. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Alex, olha para mim. Apocalipse 22, verso 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviarei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente
resplandecente, estrela da manhã. Jesus está voltando e ficarão de fora, ficarão de fora. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O reino dos céus está chegando. Jesus está voltando. E haverá separação do joio e do trigo. Haverá separação dos bodes das ovelhas. Haverá separação. Haverá naquele momento a trombeta soará. A trombeta vai tocar. E só aqueles que não negociam aquilo que é de valor vão estar ouvindo. Estarão dois no campo, um subirá e o outro ficará. Estarão dois numa casa, um ficará e o outro irá. Pergunta para você mesmo o que é de valor para você. O que é de valor para você, meu querido? Jesus está ensinando para os discípulos: vocês vão encontrar aquilo que é de valor, mas tem hora que aquilo que é de valor está vindo de encontro a vocês. E não tem mais jeito. Não falta muito para Jesus estar chegando. Todos os sinais estão se cumprindo, todos os sinais estão acontecendo, nações contra nações, tentando um governo único. O anticristo está começando a trabalhar, está chegando aquele momento. Você está vendendo ou você está perdendo aquilo que é de valor na sua vida, o seu tesouro? Feche os teus olhos nessa noite. Feche os teus olhos nessa noite. Não fique de fora. Nós acabamos de ler textos, ficarão de fora os mentirosos, os idólatras. Murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fucking tailored dinner every night time?